Nacional de Defesa, porque para ter uma força de defesa em que eu chamo um barco da Marinha Brasileira, que está ancorado no Rio de Janeiro, para acudir na Foz do Amazonas, uma emergência, e o americano descalibra 2 graus, o GPS ele vai parar em Luanda, que tipo de defesa é essa que eu tenho? Isso é piada, muito cara. E aí nós estamos vendo a Vibraz sendo destruída, nós vimos a Embraer ser entregue à Boeing com o governo patrocinando e a sociedade brasileira calada. Me senti só na briga, muito só na briga. Eu representei nos Estados Unidos, representei no CAD, fui fazer o diabo, não sei o quê. Felizmente a Boeing quebrou e o negócio foi desfeito, não foi por minha causa. Mas eu, pelo menos, mas nós estamos deixando o que nós já temos. Então repare, aqui está a notícia boa. Qual é a notícia ruim? Se nada físico nos impede, porque aqui eu escolhi 4 complexos industriais criteriosamente. Primeiro, são os 4 maiores buracos no balanço de pagamentos do Brasil manufaturado. Exportação versus importação. Segundo, é onde nós já temos alguma expertise tecnológica. Terceiro, tecnologia vencida, com patente vencida em que dá para fazer. Copiar, colar resolve boa parte dos problemas, por exemplo, no Complexo Industrial da Saúde. O que é que nos impede? A tragédia. Por quê? Porque na sequência, os que empolgaram o poder no Brasil, campeões da luta democrática, e por isso merecem toda a heroificação que eu comecei dizendo que não quero desheroificar ninguém, Fernando Henrique e Lula, nos traíram. Não tem concepção, não compreendem, não tem amor ao povo brasileiro e tem exclusivamente um projeto de poder que é o mesmo. É o mesmo rigorosamente. E aqui, meu irmão, eu não sei como dar jeito, porque eu tentei em 4 eleições. Aí eu sei, não, tá funcionando. 9, 11, 12, quase 13%. Agora foi 3%. Opa, alguma coisa está errada comigo, porque democrata visceral, eu não posso desacreditar no povo. Vou cantar noutra freguesia. Submeter minhas ideias à eleição, nunca mais. Não, nunca mais, assim, é o que eu estou pensando hoje. Isso é um ponto relevante, muito grave, porque o que nos importa deve ser o desenvolvimento do país, como o pretendermos, como fixarmos como objetivo, e daí sair o plano, ameaças, oportunidades, custos, divisão de tarefas, prazos, avaliação, supervisão, controle, orçamentação, o óbvio, que se configura num projeto. Então, repare bem, 8% da produção industrial brasileira, você não pode realmente passar rápido, não tem a ver com a lei do menor esforço, da gente reverter o quadro. 8% da produção industrial brasileira hoje saem de Manaus. 8%. Pois bem, o componente nacional dessa indústria, coisa está se acabando. E é perfeitamente praticável que você, numa dimensão de incentivos e constrangimentos, todos legítimos, você cria uma dinâmica em que Manaus deixe de ser uma mera maquiladora para incrementar o componente nacional. A partir da lei do menor esforço, também já estudei bastante isso. Então você tem a Nokia, tem lá uma fábrica de celulares que traz 100% dos seus componentes de fora, maquila ali e bota tudo no mercado doméstico, arbitrando essas assimetrias competitivas de ser um paraíso fiscal. Qual é o problema de eu chamar, dona Nokia, a senhora vai fazer comigo um esforço, está aqui o BNDES, está aqui a minha situação tributária, está aqui uma série de questões, nós não vamos agora fazer a reforma tributária? São loucos, mas, enfim, vamos fazer? Vamos. Você vai ter uma meta de exportação e vai ter uma meta de nacionalização de componentes. Qual é o caminho? A lei do menor esforço. Sabe essa casquinha de plástico? A turma ali em Manacapuru sabe fazer. Entre mil outras coisas. Falo por testemunho, conheço isso, sei do que estou falando. É isso. A indústria brasileira ainda tem capacidade para prover muitos elos produtivos de muitas cadeias. 80% de um carro dito fabricado no Brasil, do valor dele, são importados do estrangeiro hoje. Pois é. E aumentando. Exatamente. Bom, da linha. Aí é o seguinte, eu acho que o diagnóstico está dado, são agora 8h07, nós prometemos ir até às 9, também não tem condição de ir muito além disso, e eu gostaria também de deixar um espaço para que as pessoas pudessem dirigir perguntas a vocês. Então eu vou introduzir aqui a minha última pergunta, baseando-se no seguinte. Nós fizemos uma leitura que está bastante razoável, se não completa, está muito razoável, da realidade em que nós estamos inseridos e da necessidade de revertê-la a partir de uma centralização do critério do nacional
este vindo, né, de uma origem econômica. Tem que sair do centro econômico para se nacionalizar o debate econômico e aí sim criarmos aquilo que pode de fato mudar, que é uma nova força política. E essa força política, que talvez esteja nascendo aqui, quem sabe, né, hoje, ela vai precisar de algo que na realidade da política contemporânea, e a pergunta vai ser um pouco, talvez um pouco ferina, né? Na realidade da política contemporânea hoje é imprescindível, que se chama comunicação. E esse é o nosso ponto fraco, porque argumentos nós temos a balde. Em 2 horas aqui reunimos argumentos cabais, derrubariam qualquer debatedor neoliberal, qualquer debatedor social liberal. A gente tem número para tudo, a gente tem argumento para tudo. Basta pegar e fazer a análise da geografia econômica brasileira atual, a de antigamente, traçar as linhas históricas, conectar tudo com a política, etc. E ver o cenário internacional. Como todas as linhas sempre vão confirmar a mesma coisa. A capital se faz em casa e é necessário que o Brasil volte a entender isso para poder produzir seu próprio capital e jogar o jogo aí internacional da maneira digna como já jogou. E já provou que sabe fazer e pode dar certo e deu certo. E tem toda a condição, como disse aqui o Ciro, com essas suas belíssimas frases, né, Ciro? Nada físico nos impede, né? Não há impedimento físico para que nós consigamos chegar lá. Mas existe um impedimento subjetivo. Tirando as cerca de 100 e poucas pessoas que estão aqui, mais alguns poucos milhares que nos acompanham pela internet, talvez a sua votação nessa eleição aí seja o eleitorado fiel disso, muito pouca gente no Brasil dá importância para isso e são catequizados pela Miriam Leitão, pelo Carlos Alberto Sadenberg, né, pelos debatedores neoliberais que estão aí na TV falando todo dia e noite para dezenas de milhões de ouvintes e hoje receberam um reforço, sei lá, do MBL e não sei mais quem, e agora tem um ANCAP na Argentina que, né, joga gasolina nesse fogo. E essas coisas vão se coadunando, vão ganhando força, ou seja, nós estamos realmente assim, nas cordas há muito tempo e tomando porrada atrás de porrada. Então assim, se nós não tivermos uma comunicação muito mais efetiva do que temos, vai ser muito difícil cumprir essa tarefa histórica. E é uma tarefa histórica, tem que ser feita. Então eu vou dirigir essa pergunta ferina aí para vocês. Como é que vocês podem ajudar nesse trabalho, né? Como é que a gente pode fazer uma nova comunicação nacional, econômica, desenvolvimentista, ou chame como chamar, né? Mangabeira certamente teria umas palavras ótimas para dizer agora, né? Mas que reúna esse povo e explique para o restante, né, como fazer, porque ainda há solução para o Brasil, como achar os caminhos, né, como chegar lá, etc, etc. Né? Como dar ignição, né, nova nesse motor chamado, né, ideia de Brasil, paixão pelo Brasil. Ciro Aldo, quem vai? Começo para manter a regra. Veja, eu escapei da mortalidade infantil nordestina, escapei da repetência escolar, da evasão e tal, então não posso ser pessimista, não é? Uma pessoa como não eu que tem esse direito. Né? E eu não nasci na aristocracia rural brasileira, não. Eu sou filho de 2 funcionários públicos de classe médica que ralaram muito, ambos passaram fome. Enfim, então eu tenho todas as razões para ser um crente nas perspectivas do Brasil. Entretanto, esse cenário político contemporâneo tem me assustado mais do que qualquer outro momento que eu já vivi na vida. E digo por quê. Quando nós, estudantes, confrontamos a plenipotenciária ditadura, não era a perspectiva generosa de vitória, nem sequer a percepção minimizada ou romântica de riscos que nos animava. Não era. Era um punhado de ideias que eram em si mesmas felicitantes. O processo era felicitante. E eu tenho me dado a refletir, por isso eu agradeço essa pergunta, porque eu tenho me dado a refletir muito sobre isso. E eu acredito que o problema não é de comunicação estrito sensu, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque na data do grande esforço de redemocratização havia censura, então não havia comunicação para nós. Era panfleto, era pichação, na clandestinidade da madrugada. E ganhamos. Depois, veja bem, na redemocratização, houve momentos em que o candidato a presidente da República eu não existia. Eu, candidato a presidente do Brasil, eu não existia. 1998.
A maior democracia eleitoral do mundo, porque aqui o voto é obrigatório, se estende a jovens e a idosos, etc. Não tem nenhuma democracia eleitoral maior do que a brasileira. Porque os americanos têm mais gente, mas o voto é facultativo. Então, repara, a maior democracia eleitoral do mundo, o Fernando Henrique jantou com 5 cavalheiros e conseguiu que não houvesse um único debate nas eleições de 98. Não é assim que convidaram e desconvidaram. Ninguém foi convidado, porque o Fernando Henrique não podia acontecer um debate. Não era por causa do Lula que era sparring para ele. Era eu que tinha ajudado a fazer o Real e que sabia, estava escrevendo artigos para o Jornal do Brasil e lancei livro, etc, etc. Sabia com detalhes a extensão da fraude que ele estava praticando para se reeleger. Então não podia ter o debate. Reuniram-se aqui. Foi na casa do Antônio Hermílio de Moraes, eu chamei de Operação Bandeirante 2. Eles se ofenderam profundamente com isso e tal. E disseram, não deixa esse doido falar, porque se fala, vai desastrar as coisas, porque ele sabe o que está falando. Pois bem, naquela data, ou saía na Globo ou não existia. Assim como eu estou dizendo. E eu não saía na Globo. Pronto, final. Agora, cavalheiros e damas, nós temos a internet. Olha, nós temos milhões de pessoas que podem nos ouvir. Então o buraco não é na comunicação, o buraco é mais embaixo. O que faz parte daquela má notícia. Qual é? O que aconteceu na minha geração? Nós nos felicitávamos na luta. Porque felicidade, que é o objetivo consciente ou inconscientemente buscado por cada um de nós, era buscado num ambiente subjetivo, espiritual. Eu não estou falando de religião, mas a própria busca de Deus também é felicitante. Né? E a esquerda tradicional não respeita isso no povo brasileiro. Mas eu conheço com profundidade. Estão se abrindo 17 novos templos por dia no Brasil. É mesmo. 110 mil templos foram abertos nos últimos 5 anos. Meu Jesus. E ficam debochando, né, a dita esquerda intelectualoide brasileira fica debochando disso que é uma inerência do povo brasileiro que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? É o trânsito do locus onde se busca felicidade, do ambiente subjetivo, espiritual, revolucionário, para o consumismo materialista. Então, ser feliz hoje não é mais, sabe, buscado no amor romântico, na poesia, na insurgência revolucionária. É quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por tudo quanto é de buraco que a gente tem na cabeça e que incide na cabeça de todo mundo, mas particularmente dos jovens das periferias do mundo e do Brasil especialmente, mostrando que ele é um inútil, um loser, um fracassado se ele não acessar o bom, bonito e barato, simbólico do êxito social, símbolo de aceitação dele pelos seus grupos. A consequência venial é a pirataria, essa coisa patética da negada produzir, aqui a 23, né? Produzir bolsas Gucci, Louis Vuitton e tal, para imitar as madame e tal, que pagam 25 mil, 30 mil reais numa bolsa e tal, para fazer um símbolo de distinção. Né? Mas o pragmático é outra coisa. Qual é o pragmático? Eu fico vulnerável ao hiperindividualismo. Eu não creio mais no coletivo, eu não acredito mais na ação comunitária. A linguagem do coletivo, que a política virou uma perversão inútil, mentirosa, suja para a maioria das pessoas. Eis o tamanho da má notícia que eu infelizmente trago. Esse é o nosso desafio e eu só creio que venceremos isso com uma ideia forte, com exemplo, porque ninguém mais vai acreditar em conversa fiada de seu ninguém, e com uma militância em tempo integral, que é o que eu procuro fazer, dando a minha parte.